A maior parte das pessoas acredita que vive de forma consciente, tomando decisões próprias, construindo o próprio caminho. Mas a verdade, aquela que ninguém gosta de encarar, é que muitos caminham pela vida repetindo padrões que não escolheram, alimentando hábitos que os enfraquecem e fugindo das verdades que realmente libertam. O ser humano tem uma tendência quase instintiva de evitar tudo que o confronta internamente. E é justamente nesse ponto que começa a ruína de tantos. Os estoicos sempre alertaram para o perigo de viver iludido. Para eles, não existia destruição maior do que a ignorância voluntária. Quando você sabe que algo está errado, sabe que está se sabotando, sabe que está empurrando a vida com a barriga, mas escolhe ignorar. Eles diziam que o homem não tropeça nas montanhas, mas nas pedras pequenas que se recusa a remover do próprio caminho. E essas pedras, no mundo moderno, são as verdades duras que evitamos a todo custo. Verdades que expõem nossa falta de disciplina. Verdades que revelam nossa fragilidade emocional. Verdades que mostram o quanto terceirizamos responsabilidade. Verdades que desmontam essa imagem forte que muita gente tenta sustentar. E por que fugimos delas? Porque enfrentar a realidade exige maturidade. Porque aceitar o que dói exige coragem. Porque reconhecer onde estamos fracassando exige humildade. E o ego odeia humildade. Mas aqui vem a parte dura. Ignorar a verdade não anula o efeito dela na sua vida. Você pode até fechar os olhos, mas ela continua agindo. Continua cobrando. Continua te atrasando, continua moldando o seu destino sem pedir permissão. É por isso que este vídeo existe, para colocar diante de você 10 verdades duríssimas que, se não forem encaradas, vão continuar te custando tempo, crescimento e liberdade. Não são verdades abstratas, nem conceitos distantes. São pontos concretos, mensuráveis, inegáveis. E se você tiver coragem de olhar para cada um deles de frente, vai descobrir que boa parte do que te prende hoje pode ser desamarrado a partir de dentro. Aqui você não vai ouvir conselhos delicados nem frases motivacionais vazias. Vai ouvir o que precisa, não o que quer. Vai ouvir aquilo que os estoicos diziam sem rodeios. A vida é dura para quem escolhe suavizar tudo. E se você quer mudar de verdade, precisa começar aceitando a dureza que te transforma, não a fantasia que te conforta. Agora, antes de entrarmos na primeira verdade, e já que você está aqui buscando evolução real, faça algo simples que ajuda muito este conteúdo a seguir alcançando pessoas que precisam. Inscreva-se. Deixe o seu like. Isso faz diferença para que este tipo de reflexão continue chegando até você e até outras pessoas que também estão buscando evolução real. Respira fundo. Vamos começar. Verdade número 1. Você é responsável por tudo que permite. Existe uma verdade tão dura quanto libertadora. Quase tudo que continua atrapalhando sua vida só continua lá porque você permite. Essa frase não cai bem para quem vive se vendo como vítima das circunstâncias. Mas é exatamente o tipo de golpe que os estoicos usavam para acordar o discípulo que preferia se esconder atrás de desculpas. Pessoas que te sugam energia, mas você mantém por perto. Compromissos que você sabe que te atrasam, mas você continua aceitando. Hábitos que te prejudicam, mas você alimenta todos os dias. Ambientes que te diminuem, mas você decide voltar. E no fim, quando a vida não anda, você culpa tudo, menos a si mesmo. Os estoicos afirmavam que o mundo externo é indiferente. O que importa é a maneira como você responde a ele. E essa resposta sempre nasce de uma decisão, mesmo quando você finge que não está decidindo nada. Não tomar atitude é uma atitude. Não cortar o que é tóxico é uma escolha. Não mudar o que está destruindo sua rota é concordar com a destruição. A verdade é que cada vez que você tolera algo que sabe que está errado, você envia um recado para a vida.
Eu aceito isso. E a vida não questiona. Ela simplesmente mantém. Por isso os problemas se repetem. Por isso certas dores nunca vão embora. Por isso certos ciclos parecem intermináveis. Eles não são intermináveis. Você é que os mantém vivos. Sêneca dizia: ninguém vive amarrado sem antes ter aceitado pelo menos um dos nós. Essa frase simboliza o que muitos não querem admitir. Você participa ativamente do que te destrói. Participa adiando decisões, participando de conversas que te diminuem, insistindo em relações que te corroem, repetindo velhos padrões que você sabe que não funcionam. E o que mantém tudo isso? Medo de mudança, medo de desconforto, medo de assumir responsabilidade total. As pessoas dizem que querem crescer, mas querem crescer sem abandonar nada. Querem evoluir mantendo os mesmos comportamentos. Querem uma nova vida com os mesmos velhos hábitos. Querem liberdade conservando as próprias correntes. O estoico sabia que isso é impossível. Não existe vida nova com decisões antigas. Não existe destino forte com permissões fracas. Não existe liberdade quando você mesmo abre a porta da própria prisão. A pergunta estoica é sempre a mesma. O que você está permitindo? E se ainda está permitindo, por quê? Até quando? Qual preço ainda está disposto a pagar por essa tolerância? Porque cedo ou tarde, tudo aquilo que você permite cobra a conta, e a cobrança costuma ser alta. A boa notícia é que essa verdade, apesar de dura, é a que mais empodera. Se a responsabilidade é sua, o poder também é. Você não controla o mundo, mas controla o que aceita dele. Você não decide o comportamento dos outros, mas decide quem permanece ao seu lado. Você não manda no caos, mas manda em como organiza sua mente diante dele. E essa percepção muda tudo. A partir daí, você deixa de ser vítima e vira autor. Deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Deixa de viver como espectador e assume o papel de quem segura o próprio leme. Verdade número 2. Você não é tão disciplinado quanto acredita. Essa é a verdade que dói no orgulho, mas é a que mais transforma. Você não é tão disciplinado quanto pensa. E não se ofenda. Praticamente ninguém é. A mente humana é especialista em se enganar. Ela confunde intenção com compromisso, confunde planos com ação, confunde inspiração com mudança. A pessoa anota metas, cria listas, promete a si mesma transformações épicas e no dia seguinte já está repetindo o mesmo padrão de ontem. Os estoicos eram brutais nesse ponto. Epícteto dizia que ninguém se torna forte apenas desejando força, torna-se forte treinando força. Disciplina é treino, é a repetição, é arte. Não é brilho nos olhos, não é fala motivada, não é vontade passageira. Disciplina nasce de microdecisões diárias que ninguém vê, mas que constroem a estrutura interna de um homem. Quer medir sua disciplina? Não olhe para os seus discursos, olhe para os seus comportamentos. A disciplina se revela naquilo que você faz sem testemunha nenhuma. Ela aparece quando o mundo está em silêncio. A verdadeira disciplina vive nos momentos em que ninguém te aplaude, ninguém te cobra, ninguém te inspira. É você com você. E aqui entra a parte dura. Se você falha nos dias difíceis, sua disciplina é frágil. Se você só age quando está motivado, sua disciplina é ilusória. Se você promete muito e faz pouco, sua disciplina é teatral. Se você desiste rápido, sua disciplina é emocional, não racional. O problema é que, com o tempo, muita gente começa a transformar essa falta de disciplina em identidade. Eu funciono melhor sob pressão. Sou assim, trabalho quando o caos chega. Eu sou mais espontâneo mesmo. Nada disso é verdade.
Essas frases são estratégias mentais para proteger o ego da dor de admitir que falta autocontrole. Na prática, falta consistência, falta firmeza, falta a capacidade estoica de fazer o que precisa ser feito, não o que você quer fazer no momento. Os estoicos diziam que o homem disciplinado é o único realmente livre. Por quê? Porque ele não é escravo do humor, não é escravo de impulsos, não é escravo da preguiça, não é escravo da vontade do momento. Ele age porque escolheu agir, e o mundo inteiro passa a respeitar essa firmeza. A disciplina é o que separa quem cresce de quem apenas sonha em crescer. Ela é o alicerce invisível que constrói tudo o que importa: caráter, foco, força, estabilidade e propósito. Sem ela, nada permanece. Com ela, tudo muda. E o ponto final é este: sua vida inteira é um reflexo direto do nível de disciplina que você realmente possui, nem mais, nem menos. E ignorar isso cobra um preço cruel, o preço de uma vida sempre abaixo do que você poderia ter sido. Verdade número 3. Suas emoções descontroladas são a porta que o mundo usa para te dominar. Os estoicos tinham uma visão brutalmente clara sobre as emoções. Elas não são inimigas, até o momento em que tomam o controle. A partir daí, você deixa de ser sujeito e vira objeto. Deixa de agir e passa a reagir. E o mundo adora pessoas que vivem reagindo, porque quem reage não pensa, quem reage não escolhe, quem reage pode ser conduzido com facilidade. A verdade é que suas emoções são, hoje, o maior ponto de acesso para que outras pessoas, sistemas e circunstâncias ditem o ritmo da sua vida. Te provocam e você explode. Te elogiam e você se molda ao elogio. Te criticam e você se arrasta pedindo aprovação. Te assustam e você decide com base no medo. Te pressionam e você entrega o controle. E isso acontece não porque você é fraco, mas porque vive sem vigilância interna. Marco Aurélio dizia que a mente que não se observa é facilmente sequestrada. E o sequestro emocional funciona exatamente assim. Alguém diz algo, faz algo, posta algo e você entrega a sua paz de bandeja sem nem perceber quem entregou. O mundo aprendeu a manipular emoções com precisão cirúrgica. A mídia faz isso com manchetes. Alguns relacionamentos fazem isso com chantagem emocional. Empresas fazem isso com urgência artificial. Grupos fazem isso com pressão social. E você se torna vulnerável simplesmente porque ainda não aprendeu a colocar um filtro entre o estímulo e a resposta. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro de comando da alma. E eles insistiam que esse centro só é forte quando você domina suas próprias emoções, não quando tenta suprimi-las. Reprimir é fraqueza. Reconhecer, compreender e direcionar é força. Se você quer ser livre, precisa aceitar esta verdade: quem controla suas emoções, controla você. E se você deixa que o mundo decida o que você sente, o mundo decide o que você faz. Liberte-se dessa prisão emocional observando antes de reagir, criando o espaço que Epicteto chamava de momento da escolha. Respira, analisa, questiona, decide e só então age. A pessoa emocionalmente instável vive tropeçando no próprio sentimento. A pessoa emocionalmente disciplinada vive guiada pela razão, e ninguém domina um homem guiado pela razão. Verdade número 4. Ninguém vai vir te salvar, e esperar por isso é perder a vida. Essa é talvez a mais cruel de todas as verdades. Ninguém vai te salvar. Não virá um mentor milagroso, não virá um empurrão divino, não virá uma oportunidade perfeita, não virá o momento ideal, não virá uma pessoa que vai te resgatar do caos interno. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais forte você se torna.
A maioria cresce alimentando a fantasia de que algum evento externo vai reorganizar sua vida. Aquela proposta de emprego, aquele relacionamento salvador, aquele dinheiro inesperado, aquela mudança de cidade, aquele dia certo para começar. Mas nada disso chega, e quando chega, não resolve nada, porque o problema não é externo, o problema está dentro. Os estoicos ensinavam que esperar salvação é entregar poder, e quem entrega poder perde capacidade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: pare de esperar que alguém faça por você, a vida é curta, execute. Essa é a essência da filosofia prática. Se algo precisa ser feito, faça. Não espere apoio ideal, não espere motivação, não espere companhia, não espere condições perfeitas, porque nada disso existe, é tudo miragem do ego que não quer trabalhar. A verdade é dura, sua vida só muda quando você toma posse dela, quando você para de pedir permissão para agir, quando para de terceirizar força, quando para de reclamar que está sozinho, quando entende que todos que chegaram longe, chegaram porque não esperaram. Esperar te enfraquece, agir te fortalece. Esperar te mantém preso, agir abre caminhos. Esperar te infantiliza, agir te amadurece. E existe ainda um ponto mais profundo. Quando você espera que alguém venha te salvar, você assume inconscientemente a postura de vítima, e a vítima nunca vence, porque a vítima não acredita que tem poder. Os estoicos rejeitavam esse papel com todas as forças. Eles eram a favor da autossuficiência, não por orgulho, mas por lucidez. A vida é instável, as pessoas mudam, os cenários mudam, a ajuda externa nem sempre chega. E se sua força depende de alguém aparecer, você está condenado à fragilidade eterna. A verdade e maturidade nasce quando você encara a vida sem ilusões. Ninguém virá, ninguém fará por você, ninguém carregará o peso no seu lugar, e mesmo assim, você age. É nesse exato momento que nasce a liberdade interior. Quando você deixa de esperar salvação e começa a salvar a si mesmo um dia por vez, com disciplina, clareza e responsabilidade radical. Verdade número 5. Você desperdiça mais tempo do que ousa admitir. Os estoicos tinham verdadeira obsessão com o tempo. E não é à toa, tempo é o único bem que, quando perdido, não volta, não se compra e não se recupera. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas perdemos muito do que temos. E hoje, se ele visse como as pessoas vivem, teria certeza absoluta de que desperdiçamos ainda mais do que na época dele. O problema é que quase ninguém admite isso. A pessoa diz que não tem tempo para ler, mas passa horas rolando o feed. Diz que não tem tempo para treinar, mas repete séries, vídeos, notificações e conversas inúteis. Diz que não tem tempo para estudar, mas tem tempo para se preocupar sem agir. Diz que não tem tempo para melhorar, mas perde semanas em distrações que não agregam nada. O tempo está sendo consumido não por grandes tragédias, mas por pequenas fugas diárias que, somadas, corroem sua vida como goteira permanente. Um vídeo aqui, uma opinião ali, um drama que não é seu, uma comparação desnecessária, um excesso de estímulos que te tornam refém da própria dispersão. E por que fazemos isso? Porque enfrentar a vida real dá trabalho, encarar suas falhas consome energia, construir disciplina exige esforço, distração é anestesia, uma forma de fingir que está tudo bem enquanto tudo desmorona aos poucos. Os estoicos tinham profundo desprezo por esse desperdício inconsciente. Para eles, perder tempo não era só falta de organização, era falta de propósito, era falta de clareza, era fuga emocional. Sêneca dizia que o tempo roubado pelo mundo é sempre responsabilidade do próprio indivíduo, porque cabe a você fechar as portas da mente. A pergunta que o estoico faz diariamente é simples, direta e incômoda.
O que você está fazendo agora que realmente importa? Não amanhã, não depois, não um dia. Agora. E aqui vem a verdade cruel. A vida não para porque você se distrai. Ela continua. Oportunidades passam, forças se desgastam, relações esfriam, sonhos envelhecem e, quando você percebe, perdeu anos, não por falta de tempo, mas por falta de consciência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você não viverá mais de uma vez. Viva como se já estivesse morrendo. Não é drama, é realidade. Cada dia desperdiçado é uma pequena morte. Menos força, menos energia, menos futuro. E a pior parte: quando você desperdiça tempo, você desperdiça a vida. E quando desperdiça a vida, você desperdiça o único bem que nunca terá de volta. Os estoicos acreditavam que a pessoa que trata o tempo com reverência trata a si mesma com respeito. E quem respeita o próprio tempo constrói força, clareza e disciplina. Quem desperdiça o tempo entrega a sua vida de bandeja. Verdade número 6. Sua incapacidade de dizer não está destruindo sua força. Esta verdade é um golpe direto na raiz da fragilidade moderna. Você diz sim muito mais do que deveria e paga caro por isso. E não é porque você é generoso, é porque você tem medo. Medo de decepcionar, medo de parecer rude, medo de perder a aprovação, medo de ser visto como egoísta, medo de desagradar, medo de assumir o próprio limite. E o resultado é óbvio. Sua energia vai para o ralo. Você abre mão do que precisa fazer para atender demandas que não têm nada a ver com sua missão. Você se enche de compromissos inúteis, conversas que não levam a nada, favores que te desgastam, tarefas que você não deveria nem ter aceitado. E depois se pergunta por que está cansado, ansioso, travado, improdutivo, irritado. Os estoicos chamavam isso de desalinhamento interno, quando você vive mais em função do mundo do que de si mesmo. E isso destrói. Destrói porque te transforma em uma pessoa que sempre se curva. Destrói porque você diz sim ao mundo inteiro e não à própria vida. Destrói porque você vive em estado de servidão emocional, cedendo, 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 até não sobrar nada. Sêneca alertava que ninguém se torna sábio se vive tentando agradar todos. Ele dizia que a liberdade começa quando você é capaz de fazer o que precisa, não o que os outros gostariam que você fizesse. E os estoicos eram ainda mais duros. Um homem incapaz de dizer não é um homem que perdeu o controle de si. Dizer não é um ato de força. É autocontrole, é clareza, é maturidade. É reconhecer que seu tempo é limitado, sua energia é limitada, sua vida é limitada e que você não pode desperdiçar isso em coisas que não te levam a lugar nenhum. E aqui vai um ponto que quase ninguém entende. Quando você começa a dizer não, você incomoda. Claro que incomoda. Você deixa de ser útil para a conveniência dos outros. Você deixa de ser tapete emocional. Você deixa de ser alguém que todos pressionam. E isso irrita muita gente. Mas irritar não é problema. Problema é continuar vivendo como sombra de si mesmo. Os estoicos sabiam que não é uma das palavras mais libertadoras que existem. Dizer não preserva sua energia. Dizer não protege sua mente. Dizer não mantém você no caminho. Dizer não separa homens fortes de homens que querem agradar. A verdade é que cada não que você diz ao mundo é um sim que você diz ao seu próprio futuro. E enquanto você não tiver coragem de fazer isso, continuará vivendo uma vida que não é sua. Verdade número 7. Suas expectativas irreais são a raiz de grande parte do seu sofrimento.
Os estoicos afirmavam que a maior parte da dor humana não vem do mundo, vem das expectativas que criamos sobre ele. Você sofre não porque a vida é injusta, mas porque esperava que ela fosse fácil. Sofre não porque alguém falhou com você, mas porque imaginava que pessoas imperfeitas agiriam como seres impecáveis. Sofre não porque as coisas mudaram, mas porque acreditou ingenuamente que tudo permaneceria igual para sempre. A verdade é simples e dolorosa. Suas expectativas irreais são um veneno silencioso, e você bebe esse veneno todos os dias. Você espera que as pessoas te entendam sem você falar nada. Espera que o mundo reconheça sua bondade automaticamente. Espera que quem você ajudou te ajude de volta. Espera que sua vida mude sem desconforto. Espera que seus sentimentos sejam prioridade para os outros. Espera que sua jornada seja reconhecida, validada, celebrada. Mas o mundo não funciona assim. As pessoas não funcionam assim. A realidade não funciona assim. Os estoicos deixavam claro: quem espera demais do mundo, sofre demais nele. Por que esperar que alguém haja como você agiria? Por que esperar constância de quem vive instável? Por que esperar compreensão de quem mal compreende a si mesmo? Por que esperar lealdade de quem não tem lealdade sequer consigo? Cada expectativa criada é uma armadilha emocional. Quanto maior a expectativa, maior a queda. E quanto mais você cai, mais frágil se torna. O caminho estoico é outro. Observe a realidade como ela é. Aceite que pessoas são imperfeitas. Entenda que ninguém te deve nada. Trate a vida como um campo instável e não como um jardim de promessas. Isso não é pessimismo, é maturidade. A pessoa madura não cria expectativas mágicas, ela cria estratégias reais. Ela não sofre por não receber, ela se fortalece para viver. Ela não espera mundos ideais, ela age no mundo concreto. Sêneca dizia que o homem sábio nunca é surpreendido, porque jamais se ilude. E isso resume tudo. Quem abandona expectativas irreais, abandona grande parte do sofrimento. E mais, quando você para de esperar que o mundo seja perfeito, você finalmente começa a agir com força dentro da realidade imperfeita que existe. E isso muda absolutamente tudo. Verdade número 8. Você está cercado demais para conseguir ouvir a si mesmo. Os estoicos tinham uma prática fundamental chamada autorrecolhimento, o ato de retornar para dentro, silenciar o barulho externo e ouvir a própria razão. Hoje, isso praticamente desapareceu. E essa é uma das verdades mais destrutivas. Você está cercado demais para conseguir ouvir a si mesmo. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você teve um momento de silêncio real, sem notificações, sem estímulos, sem barulho, sem conversa, sem distração, sem opinião externa? A maioria nem lembra. A vida moderna transformou todo mundo em território aberto. Mensagens chegando o tempo todo, barulho constante, opinião de estranhos, conteúdo infinito, comparações a cada segundo, expectativa social, excesso de estímulos. Nessas condições, é impossível ouvir a própria consciência. E onde não existe silêncio interno, não existe clareza. E onde não existe clareza, não existe direção. Marco Aurélio escrevia para si mesmo momentos de completa solitude justamente para reorganizar o caos mental. Ele sabia que a mente sem recolhimento é como água agitada, não reflete nada com precisão. Hoje, grande parte dos problemas emocionais das pessoas nasce desse mesmo ponto. A alma está turbulenta demais para enxergar qualquer coisa. Você é puxado por dezenas de influências, todas ao mesmo tempo. A opinião de um te empurra para cá. A crítica de outro te puxa para lá. O comportamento do grupo te arrasta. As expectativas da família te pressionam.
As comparações nas redes te diminuem. As urgências do mundo te sufocam. E em meio a tudo isso, você tenta decidir sua vida com base em quê? No último estímulo que recebeu? No medo do julgamento? Na pressão do momento? Os estoicos insistiam: o homem que não se recolhe regularmente perde a capacidade de distinguir o que quer do que esperam que ele queira. Você acredita que vive escolhendo, mas na verdade está apenas seguindo correntes externas. Quer recuperar sua força? Quer tomar decisões com precisão estoica? Quer encontrar clareza? Então precisa reconstruir um hábito que o mundo moderno destruiu: ficar sozinho com a própria mente. Sozinho para pensar, sozinho para refletir, sozinho para organizar emoções, sozinho para perceber o que é seu e o que é influência externa, sozinho para identificar o que realmente importa. O homem que não se escuta não se encontra, e o homem que não se encontra se perde no barulho da multidão. Silêncio é disciplina, silêncio é resistência, silêncio é força, e força é justamente aquilo que está faltando na vida de quem vive cercado demais. Quem não cria tempo para o silêncio perde o direito de reclamar do caos. O mundo não vai ficar menos barulhento, mas você pode e deve construir um lugar dentro de si onde esse barulho não entra. E quando você finalmente faz isso, a vida muda. A mente fica firme, a alma para de gritar e você volta a ser o comandante da própria consciência. Verdade número 9. Você quer resultados extraordinários, vivendo como alguém comum. Existe uma verdade amarga que destrói muita gente. Você deseja uma vida acima da média, mas vive exatamente como a média vive. Quer mais força, mas vive no conforto. Quer mais clareza, mas vive mergulhado em distração. Quer mais disciplina, mas se entrega ao impulso. Quer mais propósito, mas foge do silêncio. Quer mais respeito, mas não respeita seus próprios limites. Quer mais liberdade, mas evita responsabilidade. E aqui está o ponto cruel. A vida nunca entrega resultados extraordinários a quem age como ordinário. Nunca. Os estoicos entendiam isso com perfeição. Eles sabiam que um homem só se torna excepcional quando está disposto a fazer diariamente aquilo que os outros não fazem. Não existe salto quântico, não existe mudança mágica, não existe transformação sem fricção, sem suor, sem treino interno. Sêneca dizia: se você quer ser melhor que os outros, comece por fazer aquilo que eles evitam. E o que as pessoas evitam? Evitar conforto barato, evitar o prazer imediato, evitar o hábito destrutivo, evitar a distração fácil, evitar tudo o que exige esforço interno constante. A verdade é que todo mundo quer colher, mas poucos querem plantar. Todo mundo quer progresso, mas poucos aceitam processos. Todo mundo quer evolução, mas poucos suportam a dor da mudança real. Você quer acordar com energia, mas dorme tarde sem necessidade. Quer uma mente forte, mas alimenta o cérebro com lixo. Quer uma vida disciplinada, mas não suporta 10 minutos de desconforto. Quer uma vida diferente, mas luta para manter exatamente os mesmos hábitos que te mantêm preso. E o estoico olha para isso e diz: nada muda enquanto você não mudar a si mesmo. E mudar a si mesmo não é um evento, é rotina, é prática, é vida vivida com intenção. Você não se transforma num homem forte no dia que decide. Você se transforma nos dias que você persiste. E persistir, a maioria não quer. A dura realidade é que seus resultados refletem exatamente seu nível de disciplina. Seu corpo reflete suas escolhas. Sua mente reflete seus hábitos.
Seu destino reflete seus padrões. Nada vem por acaso. Nada é sorte constante. Nada é obra da boa vontade do mundo. Você quer muito, mas faz pouco. E enquanto essa equação não mudar, sua vida não muda. Os estoicos valorizavam atos silenciosos, consistentes, quase invisíveis. Eles sabiam que o extraordinário nasce do ordinário feito com excelência. Um treino diário da mente, um corte honesto nas distrações, um não firme a hábitos fracos, um compromisso inabalável com aquilo que importa. E aí vem a verdade que fecha tudo. Se você quer o que poucos têm, precisa fazer o que quase ninguém faz. Simples, incômodo, inquestionável. Quando você aceita isso, sua vida começa a mudar. Quando você resiste, a vida começa a te cobrar. E essa cobrança sempre chega, cedo ou tarde. Verdade número 10. Enquanto você evitar a dor, evitará também todas as versões fortes de si mesmo. Esta é a verdade final, e talvez a mais dura de todas. Enquanto você evitar a dor, você evita também tudo aquilo que poderia te tornar realmente forte. O ser humano moderno desenvolveu aversão total ao desconforto. Foge da dor física, foge da dor emocional, foge da dor do esforço, foge da dor da disciplina, foge da dor da renúncia, foge da dor da verdade. E depois se pergunta por que continua fraco, ansioso, instável e perdido. Mas os estoicos sabiam algo que muita gente esquece. A dor é forja. A dor é o fogo que molda a firmeza. A dor é o processo que separa quem quer crescer de quem apenas diz que quer. Sem dor, não existe mudança real. Sem dor, não existe disciplina sólida. Sem dor, não existe clareza mental. Sem dor, não existe maturidade. Sem dor, não existe evolução. Marco Aurélio dizia que o fogo prova o ouro. Epícteto dizia que ninguém se fortalece vivendo apenas no que é fácil. Sêneca dizia que o destino escolhe os fortes, mas os fracos se negam a ser escolhidos. O que todos queriam ensinar é simples. O desconforto é o caminho, não o obstáculo. A pessoa que foge da dor, foge também da chance de se tornar alguém melhor. Foge do treino mental que gera consistência. Foge das decisões difíceis que constroem vida sólida. Foge dos confrontos internos que curam caráter. Foge da responsabilidade que produz liberdade. Foge da renúncia que gera força. E o que sobra? Uma vida macia por fora, frágil por dentro. Bonita na superfície, quebradiça na essência. Evitar a dor não preserva você, enfraquece. Evitar a dor não te poupa, te atrasa. Evitar a dor não resolve, acumula problemas. Evitar a dor não te protege, te infantiliza. E aqui está o ponto cruel. Tudo o que você quer está do lado oposto da dor que você evita. Quer disciplina? Vai ter dor. Quer foco? Vai ter dor. Quer autodomínio? Vai ter dor. Quer liberdade? Vai ter dor. Quer maturidade? Vai ter dor. Quer paz interior? Vai ter dor. Porque paz exige derrota das partes fracas, e isto sempre dói. Os estoicos não buscavam dor, mas também não fugiam. Eles entendiam que a dor é apenas informação. É só um aviso de que você está cruzando território novo, crescendo, lapidando, evoluindo. A dor mostra onde você pode melhorar, mostra onde está frágil, mostra onde precisa trabalhar. A dor é o professor que ninguém quer, mas é o único que não mente. E a conclusão disso é brutal. Se você foge da dor, foge de si mesmo. A melhor versão do seu caráter
da sua mente e da sua vida está escondida atrás da dor que você insiste em evitar. Enfrente essa dor e você muda. Fuja dela e nada muda. Nunca. Conclusão. Depois de passar por todas essas verdades duras, enxergar seus próprios padrões, confrontar fraquezas, identificar hábitos que te destroem e reconhecer tudo aquilo que você mesmo tem permitido, fica claro que a vida não é aleatória. Nunca foi. Ela responde ao que você faz e ao que você deixa de fazer. Ela te devolve exatamente o nível de consciência, disciplina e responsabilidade que você coloca no mundo. Os estoicos tinham uma frase não muito dita, mas profundamente verdadeira. O homem não é derrotado por um inimigo externo, mas pelo inimigo que ele alimenta dentro de si. E a maior de todas as lições é essa. Você não perde porque o mundo é difícil. Você não perde porque não tem talento. Você não perde porque o universo é injusto. Você perde porque evita a verdade. Evita o desconforto. Evita a responsabilidade. Evita a dor necessária que forja caráter. Mas a partir do momento em que você encara essas verdades, sem fugir, sem amenizar, sem inventar desculpas, algo muda. O homem que encara a verdade começa a se tornar indestrutível, porque quem aceita a realidade como ela é, tem condições de transformá-la. Quem assume responsabilidade total, recupera poder. Quem abandona expectativas irreais, abandona sofrimento desnecessário. Quem para de fugir da dor, encontra força que nem sabia que tinha. Essas 10 verdades não estão aqui para te derrubar, estão aqui para te despertar, para te lembrar que você carrega dentro de si algo que o mundo moderno tenta apagar todos os dias: autodomínio. E autodomínio não é algo que o destino dá, é algo que você constrói. Um passo por dia, um hábito por dia, uma decisão correta por dia. A partir de hoje, você já não é mais inocente sobre si mesmo. Você sabe exatamente onde precisa trabalhar. Sabe onde tem fraquezas. Sabe onde está se sabotando. E agora, sabendo disso, só existe um caminho digno: caminhar de maneira mais consciente, mais forte, mais disciplinada e mais fiel a quem você pode ser, não ao que você tem sido até agora. Respira fundo, ajusta a postura e lembra sempre: a verdade dói, mas a mentira corrói. A verdade pesa, mas a mentira aprisiona. A verdade liberta, desde que você tenha coragem de encará-la. Obrigado por ficar até aqui, e que você siga construindo, dia após dia, a versão mais forte, mais lúcida e mais indominável de si mesmo.